Para nuestra meditación, en esta mañana vamos a leer lo que nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Meditando en este pasaje bíblico, vamos a orar pidiendo el don del Espíritu Santo, a fin de que podamos comprender el mensaje que tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Oremos. Estamos muy contentos, muy agradecidos al Señor por esta oportunidad que tenemos de estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Transmitam mis saludos a todos los hermanos, los amigos, todos que están conectados con este programa. Dios les bendiga mucho. Bien, queridos hermanos, em nome de Jesus, estamos iniciando um estudo da palavra de Deus. Nesses momentos vamos apresentar um tema que abarca 3 pontos: justificação, santificação e glorificação. Em Romanos capítulo 8, versículo 30, leemos: E a los que predestinou, a esses também llamou. E a los que llamou, a esses também justificou. E a los que justificou, a esses também glorificou. Em seu conhecido Sermão del Monte, Jesus estabeleceu um princípio essencial para que podamos entrar no reino dos cielos. Dijo ele: porque os digo que a menos que vuestra justiça seja superior, maior que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis em el reino de los cielos. Então, apreciados amigos, irmãos, em poucas palavras, Jesus deixou claro que a condição essencial para que nós podamos entrar no reino de los cielos é possuir uma justiça superior à de los escribas e de los fariseus. Agora, necessitamos entender que era a justiça de los fariseus. Ou podemos dizer no presente, porque aún há fariseus e escribas hoje. Que é a justiça de los fariseus? Diz a inspiração: los rabinos consideravam sua justiça como passaporte para o cielo, pero Jesus declarou que era insuficiente e indigna. Las cerimônias externas e um conhecimento teórico de la verdade constituía a justiça farisaica. Os rabinos asseveravam ser santos por seus próprios esforços em guardar a lei, pero suas obras haviam divorciado a justiça de la religião. Mientras eram escrupulosos em las observâncias rituales, suas vidas eram imorales e degradadas. Sua assim chamada justiça não poderia nunca entrar em el reino de los cielos. Então, hermanos, vamos repassar este ponto que é muito importante. Que era a justiça farisaica? Conhecimento teórico e cerimônias externas. 2 coisas. O que mais? Eles se consideravam santos por seus próprios esforços em guardar a lei, pero seus esforços estavam separados da justiça e da religião. Aunque eram escrupulosos em las cerimônias rituales, suas vidas eram imorales e degradadas. Essa era a justiça farisaica. Podemos dizer que a justiça farisaica é algo solo aparente, solo de fuera, não alcança o coração. Ora, o profeta Isaías, ele aclara que é a justiça do homem. Podemos dizer que a justiça do homem não é justiça, é injustiça. Qual é a definição que Isaías dá em Isaías 64, 6? Todos nós somos como coisa impura, e todas nossas obras justas como trapo de imundícia. Todos nós hemos marchitado como hojas, e nossas iniquidades nos han levado como el viento. Então, esta é a justiça do homem.
separado de Deus. Então, o melhor que tratemos de fazer por nosotros mesmos é injustiça. O apóstolo Pablo disse que todo que não é de fé é pecado. Agora, Romanos 3, a partir do versículo 10, o apóstolo Pablo dá um diagnóstico da situação espiritual do homem que não conhece ao Senhor. Vamos ler o texto de Romanos 3, 10 adelante. Como está escrito, não há justo, ni a uno. Não há quem haga el bem. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Não há quem haga lo bueno, não há ni siquiera uno. E agora ele dá mais detalhes, diz, sepulcro aberto é sua garganta, com sua língua enganam, há veneno de serpiente debaixo de seus lábios, sua boca está llena de maldições e amargura. Sus pés são velozes para derramar sangue, há ruína e miséria em seus caminhos. Não conheceram o caminho de paz, não há temor de Deus delante de seus olhos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que estão bajo la lei, para que toda boca se cierre e todo mundo esté bajo juízo ante Deus. Bem, é bueno definir que é estar bajo la lei. Quando o apóstolo usa a expressão bajo la lei, ele quer dizer uno que está bajo la condenação de la lei. Porque a Bíblia diz que todos hemos pecado, todos hemos apartado da glória de Deus, e todos estamos bajo condenação. E Efésios capítulo 2 diz que por natureza somos hijos de ira. E São João disse que aquele que não crê em Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, irmãos, esta é a situação do homem que não conhece a Jesus. Agora, ele disse, quizás tratemos de transformar-nos por la obediência à lei. É possível? Será que eu posso cambiar minha vida por esforçar-me por guardar a lei? Não, é impossível. Qual é o propósito da lei? A lei revela minha situação, minha condição. A lei não tem remédio para nosso problema espiritual. Pero a lei faz uma coisa muito importante. Ela faz um diagnóstico de nossa condição real. Então, diz no versículo 20, porque por las obras de la lei nadie será justificado delante de ele. E Pablo aclara por quê. Então, nosso esforço de obedecer à lei não cambia nosso caráter. Porque diz, por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Então, o propósito da lei é revelar nossa condição. Agora, vamos entender, se a lei é perfeita, a lei é santa, a lei é justa, e eu sou malo, sou injusto, sou pecador. Como que a lei pode dizer que sou justo se sou malo? Então, o trabalho da lei não é justificar-me, pero dizer minha realidade, como estou, que sou e que hago. Agora, quizás hemos aplicado muito esforço para guardar a lei por nós mesmos e, ao fim e ao cabo, descobrimos que estamos cada vez piores, empeorado. Agora, depois que estamos cansados de tratar de obedecer a lei com nossa própria força, o Espírito Santo nos chama a atenção para algo superior. Quem está acima da lei? Jesucristo. Então, depois de fazer todos os esforços para transformar-nos, agora o Espírito Santo nos leva a mirar a cruz de Cristo. E ao mirar a cruz, recebemos algo que não esperávamos. Aquela justiça que tratávamos de conseguir por nosso esforço, agora conseguimos ao mirar Jesus em la cruz del Calvário. O que recebemos de Jesus em la cruz? Recebemos sua graça, recebemos perdão de todos nossos pecados e também graça para que podamos viver uma vida diferente. Então, primeiro vamos à lei para conhecer nossa condição, depois o Espírito Santo nos leva à la cruz para conhecer a verdadeira justiça. E agora, Cristo nos leva de volta à lei com sua graça, aí podemos obedecê-la, podemos fazer sua santa vontade. Em el versículo 21, o apóstolo Pablo disse assim, pero agora
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Deus, atestiguada por la lei e los profetas. Como entendemos isto? Como disse aparte de la lei? Porque eu estava lutando para conseguir a justiça de la lei, pero a lei não me dá justiça. A lei só revela minha condição espiritual. Pero agora, dice, aparte de la lei, agora eu já não miro a lei, pero miro a Jesus. Pero al mirar a Jesus, estou mirando a lei também, porque a vida de Jesus foi uma obediência perfeita à lei. Pero de Jesus eu recebo agora justificação, recebo perdão, recebo poder para uma vida diferente. E ao aceitar a Jesus, nascimos de novo. Então, Pablo disse, pero agora, aparte de la lei, se ha manifestado a justiça de Deus, atestiguada por la lei e os profetas. O que quer dizer isto? Bom, primeiramente, a lei me acusava de pecado. Pero agora, quando vou a Jesus, Ele já não me acusa mais. Por quê? Porque meus pecados foram perdonados. Agora a lei dá um testemunho de que sou justo. Por quê? Sou justo de mim mesmo? Não. Pero al mirar a Jesus, eu recebo sua justiça. Sou declarado justo. Sou transformado em justo. Eu nasco de novo e agora o Espírito Santo faz um trabalho em minha vida. E agora, que justiça é esta? O apóstolo Pablo sigue falando no versículo 22 de Romanos 3. Esta é a justiça de Deus, por meio de la fé em Jesucristo, para todos os que creem. Aqui o apóstolo Pablo apresentou um ponto chave. Como eu posso adquirir esta justiça de Cristo? Al mirá-lo em la cruz. Aqui diz, por la fé. Então, aquela justiça que eu tratava de conseguir por minhas obras, por meus esforços, por minhas cerimônias, agora eu la consigo por fé, porque creio em Jesus Cristo como meu Salvador personal. E agora ele disse, para quem é esta justiça? Para quem é oferecida? Disse, para todos os que creem, pois não há distinção. Quem é melhor? Nadie. Porque diz assim o versículo 23, porque todos pecaram e não alcançam a glória de Deus. Então, essa justiça é oferecida a todos que pecaram. E se eu pergunto, há alguém aqui que não há pecado? Então, esta justiça é para você também. Então, se diz, todos pecaram e não alcançam a glória de Deus. E no versículo 24, o apóstolo usa uma expressão muito forte, diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ele faz uma repetição que chamamos de redundância, uma expressão forte para aclarar o ponto. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Interessante que esta palavra redenção é uma palavra que vem do comércio, porque os escravos eram vendidos em los mercados e pessoas buenas iam ao mercado para comprar a liberdade de los escravos. Assim foi o que Jesus hizo com nós outros. Éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, controlados bajo o príncipe de las tinieblas, pero Jesus, com sua sangre, nos comprou outra vez. Somos seus hijos. Fuimos redimidos por Ele. Dice, versículo 25, como demonstração de sua justiça, Deus lhe ha puesto a Ele como expiação por la fé em sua sangre, a causa del perdão de los pecados passados, em la paciência de Deus. Versículo 26 diz, com el propósito de manifestar sua justiça em el tempo presente, para que Ele seja justo a la vez, justificador de que tem fé em Jesus. Bem, irmãos, aqui o apóstolo Pablo habla de um ponto muito difícil para o homem, para o ser humano. Como harmonizar justiça com misericórdia? Como Deus pode ser justo e a la vez justificador de pecadores?
porque a justiça de Deus é em contra do pecado. A justiça de Deus deve destruir o pecador. E que hizo Deus para harmonizar su perfecta justiça com sua misericórdia? Então, houve uma transferência. Nossos pecados foram imputados a Cristo, os pecados de todo o mundo. Quando Cristo foi levado ao Getsemane, os pecados de todo o mundo foram postos sobre ele. E ele los pagou com sua vida. Então, a ira de Deus contra o pecado, a justiça de Deus contra o pecado, foi posta sobre Cristo, foi executada em Cristo Jesus, quando ele sofreu a morte em la cruz del Calvário. Então, Deus executou sua justiça, ele é justo, e a la vez, ele nos perdona, nos justifica, porque quando Jesus morreu na cruz, ele recebeu poder e autoridade para perdonar pecados, porque ele os pagou com sua própria vida, com sua própria sangue. E agora, versículo 27, o apóstolo pergunta, onde pois está a jactância? Está excluída. ¿Por que classe de lei? De las obras? Jamás, mas bem por la lei de la fé. E agora ele hace uma conclusão muito bonita. Versículo 28 diz, assim que consideramos que o homem é justificado por la fé, sem las obras de la lei. Então, hermanos, aclarando o ponto, eu não sou justificado por lo que hago, pero por lo que creo. Então, mis mejores esforços para obedecer a lei de Deus não são suficientes para justificar-me. Só podemos ser justificados por la fé em Cristo Jesus. Então, agora, ao mirar a Jesus morrendo por nós outros em el Calvário, recebemos sua justiça. E a lei agora diz que somos justos. A lei dá testemunho de que somos justos, porque recebemos a justiça do dueño da lei. Agora vem outro ponto. Em el versículo 31, Pablo hace uma pergunta: luego invalidamos a lei por la fé? De nenhuma maneira, mas bem confirmamos a lei. Então, quando o homem aceita a Jesus como seu salvador personal, ele nasce de novo e o Espírito Santo escreve a lei em seu coração, de acordo com a nova aliança, o novo concerto. Então, se a lei pudesse ser cambiada, Jesus não precisava morir na cruz. Ele morreu na cruz porque a justiça de Deus é perfeita e não pode ser cambiada. E quando uno aceita Jesus, ele não desprecia a lei. A lei é escrita em seu coração, ele agora tem uma nova vida em Cristo Jesus. Bem, irmão, isto é a justificação. O que é a justificação? Justificação é o acto soberano de Deus por sua graça de declarar que uno que crê em Jesus é justo. Não porque haga hecho algum hecho de justiça, pero porque aceitou a justiça de Cristo que lhe foi imputada, lhe foi acreditada. Agora, vem outra pergunta importante. Depois que somos perdonados, justificados por la fé em Cristo Jesus, agora vamos continuar em el pecado? Vamos fazer uma pequena ilustração. Por exemplo, uma pessoa está em la carretera, manejando seu auto, e a velocidade permitida aqui em la carretera é 120 km por hora, pero ele vai a 150 e a polícia lo agarra. E ele agora é multado. Ele tem que pagar uma penalidade, uma multa. Vamos imaginar R$200 ou $200 por excesso de velocidade. Pero agora ele vai à autoridade e paga a multa. Está livre para continuar correndo 150 por hora? Não, claro que não. Ele pagou a deuda, mas agora não vai ser outra deuda. Ele agora não vai estar bajo a lei outra vez, vai seguir a lei por a graça de Deus. Então, se o apóstolo faz uma pergunta, que pois diremos? Permaneceremos em el pecado para que abunde a graça? E ele disse, de nenhuma maneira, porque los que hemos muerto al pecado, como viviremos todavia em ele? Então, o apóstolo aqui em Romanos capítulo 6, ele deixa claro que a pessoa que é justificada por Cristo,
a pessoa que foi perdonada não está livre para continuar em pecado. São Mateus capítulo 1, 21 diz que Jesus se chamaria Jesus porque ele salvaria seu povo no em el pecado, pero del pecado. Então, se a justificação perdona o pecador e agora com o novo nascimento e o processo de santificação, Deus dá ao pecador arrepentir e justificado graça e poder para ser sua santa vontade. Então, o apóstolo Pablo é muito claro. Agora ele pergunta: ignorais que todos os que fuimos bautizados em Cristo Jesus, fuimos bautizados em sua muerte? Bem, irmão, aqui há um ponto muito importante também, que quando uno aceita Jesus, ocorre uma transformação. Antes de conhecer a Jesus, ele estava morto em pecado. E agora, quando aceita Cristo, ele morre ao pecado e vive para Deus. Está morto ao pecado. E agora diz, o que significa o bautismo? O bautismo significa que uno morreu ao pecado e nasceu para a vida eterna. Quando Jesus teve aquele encontro com Nicodemos, ele disse: em verdade te digo, se uno não nascer del alto, nascer de novo, de nenhuma maneira pode entrar no reino de Deus. Interessante que há um paralelo, porque em São Mateus 5:20, Cristo disse: se uno não tem uma justiça maior que a dos fariseus e dos escribas, não pode entrar no reino dos céus. E agora Cristo disse: se uno não nascer del alto, se não nascer de novo, se uno não nascer del água e del Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, quando uno é justificado, ele também nasce de novo para uma nova vida. E ele pergunta: ignorais que todos os que fomos bautizados em Cristo Jesus, fomos bautizados em sua muerte? Pues, por el bautismo, fuimos sepultados juntamente com Ele em la muerte, para que assim como Cristo foi ressuscitado entre os muertos, por la glória del Padre, assim também nós outros andemos em novidade de vida. Então, se a nossa vida passada, nossos pecados, toda a corrupção que vivíamos em el passado, é perdonada, é olvidada por el Senhor, e agora nascimos de novo. Somos como uma pessoa que nasceu outra vez para uma nova vida. Versículo 5 diz: porque assim como hemos sido identificados com Ele na semelhança de sua muerte, também lo seremos na semelhança de sua ressurreição. Bem, irmão, o que ocorre em el bautismo? A propósito, a palavra de Deus disse que devemos primeiro crer em Jesus Cristo como Salvador personal e ser bautizados. Pero quando uno crê em Jesus, ele muere ao pecado e nasce de novo. E agora o bautismo é um símbolo de que ele ha muerto e o pecado é sepultado em la sepultura líquida, e agora ao salir del água simboliza que ele ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, se Pablo faz a pergunta: porque assim como hemos sido identificados com ele na semelhança de sua muerte, também lo seremos na semelhança de sua ressurreição. E sabemos que vuestro viejo hombre foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo del pecado seja destruído, a fim de que não sejamos escravos del pecado. Bem, aqui, irmão, há uma outra pergunta: quando morremos ao pecado? Quando creemos em Jesus ou quando somos bautizados? Em realidade, nós outros morimos ao pecado quando creemos em Jesus. O bautismo é um símbolo de lo que há e ocorreu. É um símbolo de que agora estamos, havendo sido mortos ao pecado, somos sepultados e ressuscitados para uma nova vida. Então, o bautismo é um símbolo, é uma figura de lo que já ocorreu com nós outros. Porque quando aceitamos a Cristo, nós outros morimos ao pecado e nascimos de novo. E agora disse, versículo 6, e sabemos que nosso viejo homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo del pecado seja destruído, a fim de que já não sejamos escravos del pecado. Porque, agora observem aqui, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Irmão, mire,
se há um criminal passando por el juízo, e esse criminal será condenado por seus crimes. Pero quando o juez vai declarar sua condenação, ele muere. O que ocorreu com ele agora? Como a condenação do criminal vai ser executada se ele ha muerto? Não, é impossível. Então, quando um aceita Jesus e muere, já está justificado porque ha muerto. Está muerto para o pecado e vivo para Deus. Porque o versículo 7 diz, porque ele que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8, se hemos muerto com Cristo, cremos também que com ele viviremos. Sabemos que Cristo, uma vez ressuscitado de entre os muertos, já não muere. La muerte não se enseñorea mais de ele, porque ele, quanto murió para o pecado, murió uma vez por todas, pero enquanto vive, vive para Deus. Agora, irmãos, vem um ponto clave para nossa vitória. Sempre que somos tentados ao pecado, que devemos lembrar-nos, acordar-nos. Assim também vosotros, versículo 11, diz, assim também vosotros, considerad que estáis muertos para o pecado, pero que estáis vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós devemos crer, esse é um hecho de fé. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, devemos crer que Ele nos ha dado uma nova vida e que agora já não somos escravos do pecado mais. Sempre que somos tentados, disse o apóstolo Paulo, consideraos muertos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12 diz, no reine pues el pecado em vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcais a seus malos desejos. Então, sempre que somos tentados ao pecado, devemos acordar-nos que já morimos ao pecado e nascimos de novo para Deus. Teremos uma nova vida. Já não somos mais escravos de Satanás, do pecado, somos servos de Deus. Então, Ele nos dá poder para uma nova vida. Versículo 13 diz, ni tampouco presenteis vuestros cuerpos, membros ao pecado, como instrumento de justiça, sino mais bem presentaos a Deus como vivos dentre os muertos, e vuestros membros a Deus como instrumento de justiça. Interessante que agora em versículo 14 disse uma palavra de ânimo, disse assim, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que não estáis bajo a lei, sino bajo a graça. Então, quando estávamos condenados por la lei, não teníamos força para obedecer à vontade de Deus. Pero agora, disse já, não estamos bajo a condenação da lei mais, estamos bajo a graça. Bajo a graça significa que estamos perdonados e temos poder para uma nova vida em Cristo Jesus. Versículo 15, que, pois, pecaremos porque não estamos bajo a lei, sino bajo a graça? Disse Pablo, de nenhuma maneira. Nenhuma maneira. Não sabeis que quando os ofereceis a alguém para obedecer-lhe como escravos, sois escravos dele que obedeceis, e a ser del pecado para a muerte ou de la obediência para a justiça? Pero, disse Pablo, graças a Deus, porque aunque erais escravo del pecado, habéis obedecido de coração aquela forma de enseñança a la qual habéis entregado, e uma vez libertado del pecado, habéis sido hecho siervo de la justiça. Observe, hermanos, quando estávamos separados de Cristo, éramos escravos de Satanás e del pecado. Agora, nosso Senhor é outro. Agora, somos siervos de Jesus Cristo. Já não somos escravos de Satanás mais. Por sua graça, já alcançamos a justificação e agora, com sua graça, temos poder para a santificação. Somos liberados do poder do pecado, porque estamos bajo a graça. Então, o apóstolo Paulo, em capítulo 6, aconselha que todos vocês estudem com muito cuidado, com muita atenção, todo o capítulo 6 de Romanos, que habla de nossa vitória sobre o pecado, porque já não estamos bajo condenação, já não estamos bajo Satanás, bajo o pecado. Agora, nosso Senhor é Jesus Cristo, nosso Maestro, nosso Salvador.
Ahora, hermano, ¿qué de la glorificación? Yo diría que cuando el hombre acepta a Jesús como su Salvador personal, es justificado, es perdonado, nace de nuevo, y ahora el Espíritu Santo comienza en él el proceso de santificación. Pero el apóstol Pablo, em 2 Coríntios 3:18, ele dá uma orientação muito interessante. Ele disse assim, 2 Coríntios 3:18, portanto, todos nós outros, mirando a cara descoberta como em um espejo a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, em la mesma imagem como por el Espírito del Senhor. Então, hermanos, eu entendo que quando o processo de santificação começa, o homem, o processo de glorificação também começa, porque ele empieza a revelar a glória de Deus em seu caráter. Ele começa a revelar a justiça de Deus em seu caráter. Ele agora é uma nova criatura, e diz o apóstolo, esta glória é revelada de maneira progressiva. Então, a la vez que somos justificados, empieza nossa santificação e empieza também nossa glorificação, porque o caráter de Deus é revelado em nós outros de uma maneira progressiva, diz o apóstolo Pablo, de glória em glória, por el Espírito del Senhor. Então, o Espírito Santo traz o caráter de Deus e lo pone em nós outros. É claro que não é completo a la vez, pero é hecho progressivo. Ele vai ponendo em nós outros o caráter de Deus. Então, em el Salmo 67, também há um texto muito bonito sobre a glorificação. Disse o salmista, Deus tenha misericórdia de nós outros e nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nós outros, para que seja reconhecido em la tierra tu camino, em todas as nações tu salvação. Então, o que Deus hace em nós outros agora? Deus empieza a revelar su caráter de maneira progressiva em nossa vida. Então, eu creio, hermano, que tanto a santificação como a glorificação é um processo progressivo. Se acuerda que quando Moisés bajou del monte, que estava em comunhão com Deus, su rostro brilhava. E brilhava de tal maneira que os israelitas não puderam mirá-lo. Tuvo que poner um velo. E assim Deus hace com seus hijos. Mientras mais cerca de Deus, mais cerca de Cristo, mientras mais nos alimentamos de sua palavra, mientras mais hacemos sua voluntad, nosso caráter é transformado de glória em glória. É verdade que o clímax da glorificação ocorrerá no começo da sétima plaga, quando Deus anuncia a hora da vinda de Jesus, e o máximo clímax é quando Cristo viene, e todos os santos são ressuscitados, e aqueles que estão vivos são glorificados, são transformados em imortais. Vamos ler isto em 1 Coríntios 15, de 41 ao 47. 1 Coríntios 15, versículo 41 ao 47. Observe, hermano, como ocorrerá a glorificação de los hijos de Deus. Uma é a glória del sol, disse Pablo, outra é a glória da luna e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela é diferente de outra em glória. Assim também é a ressurreição de los justos. Assim também é a ressurreição de los muertos. Se siembra em corrupção, como somos levados à sepultura? Com uma natureza corrompida fisicamente. E agora disse, se siembra em corrupção, se ressuscita em incorrupção. Se siembra em debilidade, se ressuscita com poder. Se siembra corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, ao primeiro homem, Adão, chegou a ser uma alma vivente, e ao postreiro Adão, espírito vivificante. Então, hermano, quando Cristo venga, todos os hijos
serão glorificados em uma maneira fuerte. ¿Por qué los impíos no podrán ver Jesús viniendo en gloria? Porque la gloria de Dios no fue desarrollada en ellos. Ellos no entregaron sus vidas a Jesús y Dios no pudo hacer un trabajo de santificación y glorificación en ellos. Ahora, cuando Cristo venga, entonces seremos transformados. Es verdad, hermano, deveria dedicar um pouco de tempo aqui para aclarar que nuestro carácter no será transformado en la venida de Cristo. Nuestro cambio de carácter es ahora, quando aceptamos a Jesus e nascimos de novo. Em la venida de Cristo, nós seremos transformados fisicamente, de corpo mortal para corpo imortal, de corpo corruptível para corpo incorruptível. Versículo 50 diz, capítulo 15 de Coríntios, e esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la corrupción. E dice 51, e aqui os digo um mistério. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Repito, que transformação é esta? Não é transformação del carácter, porque já fuimos transformados antes. É verdade que o carácter também continuará progressando depois que Cristo venga, pero já foi basicamente transformado por el Espírito Santo quando nos rendimos a Cristo. Então, disse o apóstolo Pablo, e aqui digo o mistério, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Que transformação é esta? Nosso corpo mortal, corruptível, será transformado em corpo imortal, incorruptível. Em instante, em um abrir e cerrar de olhos, a la trompeta final, porque sonará a trompeta e os muertos serão ressuscitados, sem corrupção, e nós outros seremos transformados. Então, hermanos, de que transformação está falando o apóstolo Pablo aqui? Não transformação del carácter, pero transformação de corpo mortal, corruptível, em corpo imortal, glorificado e incorruptível. Esta é a transformação que receberemos em la venida de Cristo. Porque, disse ele, porque é necessário que isto corruptível seja revestido de incorrupção, que este mortal seja vestido de imortalidade. E quando este corruptível se viste de corrupção e este mortal se viste de imortalidade, cumprirá a palavra que está escrita: sorbida é a muerte em vitória. ¿Dónde está a muerte sua vitória? ¿Dónde está a muerte tu aguijón? Pues el aguijón del pecado, de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Ahora, el apóstolo termina el capítulo 15 de 1 de Corintios con una palabra de victoria. Él dice, pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, siempre abundando en la obra del Señor, sabendo que vuestro árduo trabalho em el Senhor não é vano. Então, queridos hermanos, de Cristo recebemos todo. De Cristo recebemos vida, recebemos perdão ou justificação, recebemos santificação. Mientras Cristo hace intercessão por nós outros no santuário celestial, o Espírito Santo hace uma obra em nós outros de transformação, de glória em glória. Então, Cristo nos acepta, nos perdona, nos justifica, nos santifica e nos glorifica. E durante toda a eternidade estaremos com Jesus, progressando mais e mais, mientras mais conhecemos a Jesus, mientras mais entendemos seu amor, o plano de redenção. Nosso carácter não terá limite de progresso, progressará por la eternidade. Queridos hermanos, este é um mensagem de graça. Deus nos oferece vitória. Quando venga Jesus, disse assim a inspiração em grande conflito, os justos vivos são mudados em um momento, em um abrir de ojo. A la voz de Deus foram glorificados. Bem, em el começo da sétima plaga,
há um terremoto e Deus anuncia a voz de Deus anuncia a venida de Cristo. E neste momento, os santos vivos são glorificados, pero siguen imortales. Pero quando Cristo viene, agora são transformados em imortales juntamente com os que ressuscitam. A voz de Deus foram glorificados. Agora são hechos imortales. E juntamente com os santos ressuscitados, são arrebatados para receber a Cristo, su Senhor, em los aires. Los ángeles juntarão sus escorridos em los quatro vientos, de um cabo del cielo hasta el outro. Santos ángeles levam niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separado desde largo tiempo, se reúnem para não separar-se mais. E com cantos de alegria, subem juntos a la cidade de Deus. Queridos irmãos, vamos imaginar esta cena. Estamos vivendo aqui em um mundo malo, lleno de pandemias, enfermidades, muertes, sofrimentos, pero em la venida de Cristo todo isso será olvidado. Temos uma vida perfeita com Jesus por toda a eternidade. E disse aqui, em cada lado do carro que leva os justos a los cielos, há alas, debaixo de elas, ruedas vivientes. E mientras el carro asciende, as ruedas gritam santo, e as alas mover-se gritam santo, e el cortejo de los ángeles clamam, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E los redimidos exclamam, aleluia, mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalém. Mi hermano, después de la glorificación, pasaremos 1000 años en el cielo, en el juicio de los impíos, y después del juicio de los impíos, Cristo vuelve a la tierra, en la nueva Jerusalén y con su pueblo. E assim esta terra será cambiada também, será purificada para ser a habitação de los hijos de Deus por la eternidade. Irmãos, e uma pergunta, qual será a maior alegria que temos no céu? Eu cheguei à conclusão que teremos duas alegrias no céu. Uma, estar com Cristo para sempre, personalmente. Vamos mirar a Jesus personalmente. Essa é uma grande alegria, a maior de todas. A segunda alegria, irmãos, seria ver pessoas por quem trabalhamos aqui na terra salvos por la eternidade. Duas grandes alegrias. Uma primeira, de estar com Jesus para sempre, eternamente, personalmente. Hablar com Jesus, ouvir sua palavra, caminhar com Ele. Ele será nosso maestro para explicar o plano de redenção em la eternidade. E a outra grande alegria será ver aquelas almas por quem trabalhamos aqui, salvas eternamente no reino dos céus. Queridos irmãos, vamos aproveitar o tempo, vamos estar com Jesus, manter nossa comunhão com Ele, vamos fazer de nossa salvação e da salvação de nossa família a prioridade absoluta de nossa vida. E também vamos trabalhar por os que estão afuera, para levá-los a Jesus. Então, será uma grande alegria estar com Jesus por toda a eternidade, e estar com seus filhos de todos os tempos, e com aquelas almas por quem trabalhamos aqui, estarão conosco e com Jesus para sempre. Que essa seja a minha experiência, que esta seja nossa experiência, hoje e sempre. É meu desejo e minha oração para todos. Amém.